Paz do Senhor, boa noite, glória a Deus, mais uma noite estamos aqui reunidos para a nossa oração, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por mais esta noite. Nos reunimos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Pai do Senhor, Pastor Wagner. Glória a Deus. Mais esta noite estamos juntos aqui adorando ao Senhor. Amém? Nossa madrugada da oração. Amém? Glória a Deus. Dá um tempinho para o pessoal chegar, né? Quem costuma participar, uns 5 minutinhos aí. Como é que foi seu dia? Como é que você passou? Espero que tenha sido bom, tenha sido abençoado. Se não foi tão bom, graças a Deus estamos aqui. Amém? Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Se eu... Eita, coisa boa! Se eu tossi muito ao longo dessa live, fiz uma limpeza hoje no quarto e me deu crise alérgica. Então, tô com o peito cheio, mas vai dar tudo certo aí, em nome de Jesus. Já fiz uma inalação hoje, um pouquinho antes da gente entrar aqui. E aí, vamos tocar o barco. Deus vai nos dar glória. Amém? Deixa eu já deixar o texto aqui para nossa meditação. Evangelho de João. Nós vamos dar continuidade à nossa sequência de meditação nesse Evangelho. Capítulo 3. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 30. Do versículo 22 até o versículo 30. João 3, do 22 ao 30. Amém? Nós falamos acerca na quinta, né? E ontem, né? Madrugada de ontem para hoje, na madrugada de quinta para sexta e de sábado para domingo, nós falamos sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Falamos sobre a necessidade dessa conversão ser diária nas nossas vidas, permitir esta ação do Senhor nas nossas vidas, estarmos sensíveis à voz do Senhor, para que nós possamos estar aptos a fazer a sua vontade. Mas por que tudo isso acontece na nossa vida? E por que Deus faz isso pelas nossas vidas? E aí, o próprio Jesus vai falar no versículo 16 que tudo isso que acontece para as nossas vidas, toda a transformação, né? Todo esse novo nascimento para que nós vivamos a plenitude da glória de Deus, tudo isso acontece por quê? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes disso ele diz que é porque Deus amou. E aí nós falamos sobre a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 14, se me salva a memória, que diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, esse mesmo amor que Paulo descreve como vínculo da perfeição é o amor que Deus tem pelas nossas vidas. Faz parte desse projeto de Deus nas nossas vidas que nos impulsiona a viver esse amor e a plenitude da sua graça em nossas vidas. E aí ele falou que o Filho de Deus não veio para julgar o mundo, mas veio para que o mundo seja salvo. Que ele estava no mundo, mas a luz estava no mundo, mas os homens preferiram as obras das trevas, né?
E aí ele finaliza dizendo que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos aproximamos da vontade de Deus, nós sentimos a necessidade de espalhar esse amor. Esse amor não fica contido somente em nós, mas ele é espalhado aos demais, porque são feitas em Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos dar continuidade à nossa meditação nesta noite. Quem for chegando vai acompanhando. A palavra vai dizer aqui no versículo 22. Dito isso, ou seja, depois que finalizou essa conversa com Nicodemos, ele fala aqui no versículo 22. Dito isso, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, também batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma do céu, se não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Pois estas alegrias já têm se cumprido em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém? Então, depois de ter estado com Nicodemos, ele fala que depois disso, Jesus ele vai para a terra da Judéia. E na terra da Judéia, o ministério dele já é manifesto, e ali ele dá continuidade ao seu projeto aqui na terra. E a Bíblia vai falar que ele também batizava, que ele já estava batizando. E João, possivelmente estava ali pela mesma região, por volta da mesma região. Porque ele diz assim: João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Para lá e concorria o povo e era batizado. Então, possivelmente, eles estavam bem próximos um do outro. Tanto Jesus na Judéia, João em Enom. João em Enom. Então eles estavam ali muito perto. E ambos estavam estavam no mesmo propósito, a pregação do reino de Deus. Só que um pregava a vinda do Filho de Deus e o outro pregava o reino de Deus. Então é necessário nós entendermos que existiu uma diferença entre um e outro. Embora antes foram enviados para pregar acerca do reino de Deus, mas João batizava o arrependimento e pregava que o reino de Deus era próximo, porque Jesus estava ali presente. Ou seja, então ele pregava acerca do Cristo, acerca do Rei, acerca do Filho de Deus, acerca daquele que chegou e que o seu reino iria ser iniciado aqui na terra. E Jesus batizava o que o reino já estava na terra. Ele chegou, o ministério dele estava sendo instaurado, o reino de Deus começou a ser instaurado naquele lugar e
naquele momento ambos fossem contemporâneos na mesma região, né, faziam ambos, cada um, segundo o ministério que lhe era ocorrido. Um era o ministério da anunciação do reino e o Filho de Deus, e o outro era a instauração deste reino no tempo presente. Tanto que ele fala para Nicodemos lá atrás, né? Em verdade, eu vos digo, se não nascer de novo, não poderá ter parte no reino. Então ele não está querendo dizer para Nicodemos, olha, o filho está chegando, esse filho vai vir, o rei está chegando, esse rei vai trazer o seu reino aqui para a terra, todos que o aceitarem vão viver nesse reinado, porque os judeus são o povo escolhido. Não, ele não pregava isso. Jesus já pregava que o reino estava sendo presente naquele lugar. E o fato do reino de Deus ser presente naquele lugar denominava a instauração dele aqui na terra. Só que aí acontece algo que infelizmente é trazido pela visão humana. Que aí os discípulos de João, 2 discípulos de João e um judeu, prestam atenção que existe, que Jesus está ali, que Jesus está batizando, embora fossem localidades totalmente diferentes, né, distantes um do outro, mas Jesus estava batizando. Então eles chegam para João Batista, né, e dizem para João, que ele diz aqui no versículo 26, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao seu encontro. E aí eles chegam então e falam assim, mestre, aquele que você tanto tem dado testemunho, que você tem tanto anunciado, e olha a contradição dos próprios discípulos, se nós olharmos num olhar mais analítico e mais crítico. Ele diz, olha, aqueles que o Senhor tem falado e tem dado testemunho, ou seja, aquele que o Senhor está falando que virá e que batizará também com fogo, porque eu batizo somente com água, aquele que não sou digno de desatar as sandálias, aquele que o Senhor disse que ele virá, o reino dele não terá fim, que você somente é aquele que anuncia no deserto, que você é a voz que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, aquele que o Senhor batizou, que abriu as nuvens do céu, veio o Espírito de Deus em formato de pomba e disse, esse é o meu filho amado. Então, esse mesmo que você está dizendo, está batizando. Só que eles não conseguiram prestar atenção na dimensão das suas palavras. E muitos vão chegar para nós e vão também tomar essa mesma ciência. Muitos também vão chegar para nós e vão dizer essas mesmas coisas. Olha, olha, irmão, olha, irmã, olha, pastor, está havendo um movimento muito maior, né? Olha, está tendo, tá vendo aquele? Prega muito grande, está pregando muito grande, está falando muito melhor. A eloquência dele está maior, ele está lendo muita Bíblia, as pessoas estão se aproximando cada vez mais dele. Fato é que o ser humano ele tem um grave defeito, ele tem o grave defeito do senso do poder. Quando eu tenho pessoas ao meu redor, eu estou numa zona de conforto. Agora, quando eu vejo que essa situação está mudando, a tendência é eu me preocupar. Então, alguns não vão se alegrar pelo fato de outros estarem crescendo na palavra, crescendo no amor, crescendo na graça, estudando cada vez mais. E nós começamos a entender que a Bíblia vai dizer que eles começam a criar contendas. Porque possivelmente poderia estar já tendo inveja, ciúmes, ou um senso de defesa a favor de João, porque eram discípulos de João. Só que o que nós conseguimos entender é que aquele que realmente está tendo uma vivência com o Senhor Jesus, aquele que realmente está buscando a presença do Senhor, e essa presença está fazendo um efeito tremendo na sua vida, ele não se deixa abalar por isso. Antes, ele consegue ter a sabedoria que vem do alto para discernir todas as coisas. Então, quando nós conseguimos discernir todas as coisas, ou seja, quando eu e você conseguimos, por meio dessa comunhão com o Senhor, nós conseguimos discernir todas as coisas, verdadeiramente nós estamos vivendo uma sabedoria que vem do alto, né?
A gente fala muito assim sobre o ministério. Mas quando nós iniciamos o nosso ministério, nós somos de uma forma. Nós passamos por um processo dentro do nosso ministério, e aí, após um tempo dentro do ministério, no tempo presente, nós nos passamos a ser outras pessoas. Por quê? Adquirimos novos valores, adquirimos mais tolerância, resiliência, temor a Deus, né? Não que já não tínhamos, mas passamos a ter um temor ainda maior ao Senhor. E isso nos traz esse conhecimento e essa sabedoria do que é a vontade de Deus. Né? Às vezes a gente olha assim, poxa vida, mas nós vemos tantas pessoas e falam tantos, né? Aquele que estava do meu lado hoje já não está, aquele que estava caminhando comigo hoje já não está. Mas é quando nós entendemos que o propósito de Deus não é uma centralização, mas é uma disseminação da palavra de Deus, a inserção da palavra de Deus, nós conseguimos ter essa sabedoria. E aí João vai falar com eles. Aí João vai responder assim para ele: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O ministério que Deus nos deu é um ministério que nós temos que atuar. Aquilo que Deus colocou no nosso coração para nós atuarmos é aquilo que deve ser dado fruto. Então o fruto ele não se dá pelo muito fazer, mas pelo como nós estamos fazendo, por como nós estamos levando o nosso ministério. Olha, vocês estão falando para mim que aquele homem que eu batizei, que o Espírito Santo do Senhor veio sobre ele em formato de uma pomba, aquele que saiu daqui, ele está batizando, ele está levando. Então eu preciso que vocês entendam uma coisa. A mim foi dado o ministério e eu estou atuando dentro deste ministério. É o ministério que Deus me deu. Agora, o que aquele homem, ou seja, o que Jesus está fazendo é muito maior do que eu estou fazendo. O que eu estou realizando aqui na terra, eu estou apenas anunciando. E esse anúncio foi dado a mim. Esse ministério foi dado a mim. Do mesmo modo que o ministério pastoreio foi dado para o pastor, o ministério diaconal foi dado para o diácono, do presbitério foi dado ao presbítero. Tem pessoas que são levantadas a obreiros e exercem muito bem o seu papel como obreiro. Tem pessoas que são levantadas apenas como aquelas pessoas que não vão estar, que estão numa igreja, são membros de uma igreja, mas o papel dele é o anúncio do evangelho. Tem pessoas que são dotadas ao evangelismo. Se você coloca a pessoa para subir no púlpito, ela se engasga toda, ela não consegue exercer a dinâmica de uma ministração, mas se você joga ela na rua para falar do amor de Deus, essa pessoa deslancha. Se deixar, ela passa o dia inteiro e ainda assim ela não se cansa. Por quê? Cada um exerce aquilo que lhe foi dado. O ministério que Deus colocou na nossa vida é aquilo que nós devemos exercer. Mas gostaria muito de louvar, mas qual é o ministério que Deus tem colocado no teu coração? Não adianta você pleitear algo do próximo se você não está exercendo aquilo que Deus te entregou, aquilo que foi colocado no seu coração. Então não adianta você falar para mim, olha, Jesus está batizando. Aquele homem lá que você falou, ele está batizando lá. E as pessoas estão chegando até ele. Mas saiba de uma coisa, que ao homem só é dado aquilo... Vamos até voltar aqui para não me perder nessa frase. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aquilo que foi imputado a mim é o que eu farei. Aquilo que foi colocado do Senhor no meu coração é aquilo que será feito. E aí ele mesmo diz, vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Para que vocês estão me dizendo isso? Se eu estou exercendo aquilo que me foi dado, não posso exercer mais nada além do que o Senhor tem colocado em mim, do ministério que me foi dado. E vocês mesmos são testemunhas de tudo isso que eu falei. Eu não falei que o Filho de Deus ia vir? Eu não falei que o reino dele seria instaurado aqui na terra? Por um acaso eu falei que eu iria trazer esse reino aqui na terra? Não, eu vim anunciar o reino de Deus. E vocês são testemunhas disso. Eu sou o precursor, eu sou aquele que antecedeu a ele para preparar o caminho para ele.
E aí ele diz exatamente isso. No final aqui, ó, eu sou o precursor. Quem tem a noiva é o noivo. Quem veio para salvar é ele. É Jesus. É ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que é a vida. É ele que tem nos dado o poder por meio do nome do Senhor Jesus. É nele que nós confiamos, cremos e acreditamos. É nele que nós somos, que nós somos verdadeiramente fortalecidos. É ele que nós recebemos todo o apoio. É por meio da palavra dele que somos alimentados. É por meio do seu nome que expulsamos demônios. É por meio do seu nome que pregamos o evangelho. É através da sua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, que nós vivemos a graça de estar na sua presença. Então, eu não estou dizendo nem que ele é mais e nem que ele é menos. Ele é o Senhor. Ele é o noivo. Ele veio para a noiva. A noiva quem é? Somos a igreja. É a igreja do Senhor Jesus que é a noiva. Quem que é o noivo? É o Senhor Jesus. Ele veio, ele instaurou o seu reino aqui na terra. Ele deu continuidade por meio dos seus apóstolos. Foi instaurada a igreja aqui na terra. Essa igreja passou por perseguição, passou por luta, passou por grande aflição. Patriarcas da igreja, assim como os apóstolos, sofreram as suas punições por amor a Cristo. Existem histórias que são tristes por conta da morte, mas são belíssimas por conta do amor que essas pessoas tinham por Cristo e se entregaram por elas. Existe todo um contexto em cima da igreja, mas Tertuliano ele vai dizendo uma das suas falas que é uma das mais conhecidas: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja ela não morre, porque a igreja ela está viva esperando a vinda de Jesus. Nós estamos vivos esperando a vinda do noivo. O noivo virá e o noivo levará a igreja. Nosso papel não é a salvação da igreja, não é salvar a igreja, mas é pregar a salvação em Cristo Jesus, que nos impulsiona a buscar esse Jesus, que nos leva a pregar esse evangelho, esperando a vida eterna na graça do nosso Deus. É exatamente esse o nosso papel. Nós nos alegramos. Nós nos alegramos quando pessoas se achegam a Cristo. Porque o nosso papel é pregar esse evangelho. Assim como foi o papel do Senhor, de João Batista, pregar Jesus. Ele pregou Jesus, ele pregou a vinda de Jesus, ele pregou aquele que veio para salvar o mundo, ele batizou esse Jesus. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu sou o precursor, eu sou aquele que está aqui para anunciar. Agora, quem vai exercer esse reino aqui na terra é esse Jesus. É esse homem. A noiva veio para o noivo. E aí ele vai dar continuidade dizendo assim: o amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. O amigo do noivo, ou seja, aquele que está ao lado do noivo, ele se regozija por muito ouvir da voz do noivo. Ele está nos mostrando que nosso papel é pregar o evangelho, as vidas vão sendo salvas, as pessoas vão sendo alimentadas e nós nos alegramos pelo agir do Senhor. Naquele momento ele está dizendo para os seus discípulos, olha, ele é o noivo, é nele que detém o poder, é nele que detém a vida, é nele que os milagres vão acontecer, é nele que vão acreditar, é nele que vão ser salvos. E o meu papel é se alegrar. É necessário que eu me alegre por ele estar aqui. E aí ele continua dizendo: pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então eu me alegro de saber que vocês estão me dizendo que aquele homem que eu batizei está batizando. Eu me alegro porque eu sei que isso é somente o início do muito que ele vai fazer. É somente o início daquilo que vai ser feito na vida de outras pessoas. João Batista, possivelmente, lendo esse trecho da palavra,
A gente percebe assim que ele se alegra e é quase um staff para nos dizer que o ministério dele, da anunciação desse Jesus, da anunciação da vinda do Filho de Deus, do reino de Deus para essa terra, já estava se pondo ao fim. Porque possivelmente ele disse, olha, ele já iniciou. O meu papel agora é retroceder. Eu vou continuar assim, até onde Deus me permitir. Olha o que ele diz, voltando só um pouquinho. O homem não pode receber coisa alguma do céu, se não lhe for dada. E aí ele finaliza dizendo assim, convém que ele cresça e eu diminua. Não sei se a gente consegue entender a dimensão dessa passagem. Eu me alegro de saber que ele está fazendo. Porque agora eu sei que é necessário que ele cresça. Eu já preguei para vocês que ele está vindo. E agora que ele já chegou, é necessário que ele cresça. Que as pessoas vão até ele. Se vocês saírem daqui e forem seguir ele, eu vou me alegrar. É necessário que ele apareça e eu venha diminuir. A gente volta um pouquinho aqui no versículo, acho que se eu não estiver equivocado, é no versículo 2. No capítulo 2. E aí ele fala aqui, deixa eu só voltar, porque esse é muito forte isso. Aqui, ó. No capítulo 1, no versículo 35, ele diz assim, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviam dizer isso e seguiram Jesus. Olha só, a gente está falando de 2 discípulos de João no capítulo 3, e mais um judeu, que começaram a criar uma certa contenda porque Jesus estava batizando. Mas no capítulo 1, no versículo 35, diz que também haviam 2 discípulos com João, que quando viram Jesus passar e ouviram João Batista dizer que ele era o Cordeiro de Deus, automaticamente eles deixaram João Batista e começaram a seguir Jesus. Então a gente consegue entender aquele que literalmente está ligado com a vontade de Deus, está linkado com a vontade de Deus, com aquele que ainda não conseguiu entender os verdadeiros propósitos da ação de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Existe, sim, a vontade de Deus. Essa vontade, sim, vai ser feita nas nossas vidas. E ela vai, sim, mostrar que nós devemos, sim, seguir Ele. Que a nossa vontade, o nosso querer, ele é abaixo da vontade e do querer de Deus. Porque é necessário que ele cresça e nós diminuamos. Só que nós diminuamos não porque é somente para que nós venhamos não desaparecer diante da grandeza de Deus. Não, é para que as nossas obras, é para que a nossa fala, a nossa pregação, a nossa ação, ela venha a ser refletida na glória de Deus. Para que a glória de Deus se manifeste através das nossas vidas. E para que essa glória se manifeste nas nossas vidas, é necessário que a nossa pregação não seja sobre quem nós somos, o que nós podemos fazer, ou como foi o nosso testemunho, mas sim qual é a ação de Deus em meio à nossa vida. Como nós éramos e como nós somos hoje. João disse, olha, eu fui aquele que fui levantado somente para anunciar ele. E agora que ele está se manifestando, é necessário que eu diminua, que eu continue falando dele? Sim, até quando Deus me permitir. Mas principalmente é necessário que se as pessoas saírem daqui e forem para ele, eu me alegro, porque ele está crescendo, o reino dele está sendo instaurado aqui na terra, as pessoas estão sendo salvas, pessoas ainda vão ser curadas, porque o nome dele vai ser glorificado. E é por isso a necessidade da pregação pura e genuína deste evangelho.
esta pregação ela nos impulsiona a falar deste amor que tanto cativou a nossa vida. Cativou o meu coração e o seu coração. E quando nos cativou, nos transformou. E essa transformação, né, bateu aqui e nos chamou a viver essa nova vida. Então é necessário que tanto o meu testemunho e o seu testemunho seja para a glória de Deus. A minha pregação e a sua pregação seja para a glória de Deus. Tudo que fizermos, que seja para a glória de Deus. Nós vivemos numa realidade hoje em que as pregações deixaram de ser cristocêntricas, ou seja, Cristo deixou de ser o centro para ser egocêntrico, ou seja, o meu ego, o meu eu. Hoje nós vemos, infelizmente, ministrações que são levadas ao o pregador falou isso. É por mim, pode ser, Marcos. Deus abençoe, meu amado. O pregador falou isso. O pregador disse. Não, foi através da oração do pregador, através, né, debaixo do envio da palavra que o pregador trouxe, eu pude viver essa graça, eu pude viver. Não é assim. O pregador não lança palavra nenhuma de poder. O pregador não lança palavra nenhuma no nome, envio nenhum no nome dele. É no nome de Jesus. É somente através do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus ela vai dizer que vai chegar um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Pode ser que nesse momento o evangelho tenha sido tão distorcido, e acredito assim, estudando um pouco sobre a história das ações de Deus no mundo, podemos entender que o evangelho nunca foi tão distorcido como tem sido nos últimos dias. Nem no período, né, o período chamado período das trevas, era o período do auge do catolicismo, né, romano, que houve a necessidade da reforma protestante. Eu Rafael, né, acredito que nenhum outro período, né, que esse período de hoje que nós estamos vivendo, ele é ou igual ou até mais grave que o período das trevas lá no século XVI. Então, para nós entendermos da necessidade dessa pregação genuína, não existe quem prega mais e quem prega melhor. Para cada um foi dado segundo o seu ministério. Você não é inútil na obra de Deus. O seu ministério não é inferior ao ministério de ninguém. Cada ministério tem o seu grau de importância e a sua valia para a pregação do Evangelho. Se o seu ministério é a pregação, pregue. Se o seu ministério é o louvor, louve. Se o seu ministério é o ensino, ensine. Se o seu ministério é intercessão, interceda. Mas a todos nós fomos chamados para pregarmos este Evangelho. Ah, mas eu tenho vergonha de falar. Mas através das suas ações, Cristo se manifesta. Então que eu e você, que nós dois, nós venhamos realmente permitir a ação de Deus nas nossas vidas. Quando verdadeiramente nós tivermos essa ação, quando verdadeiramente nós permitirmos essa ação ser feita na nossa vida, a plenitude da graça de Deus irá se manifestar em mim e em você. Amém? Vamos agora orar. Eu iria pedir para os irmãos dobrarem seus joelhos, se você puder. Eu não vou conseguir ajoelhar agora. Eu estou com uma crise
de falta de ar, que se eu jogo o corpo para frente, o meu peito fecha, eu não consigo respirar direito. Por isso que eu tô tossindo bastante. Mas são aí firme e forte, tá? Mas se você puder, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Agora é meia-noite e 35. Nós vamos orar até umas 5 para 1 da manhã. Amém? E aí nós nos despedimos, né? E nos preparamos para a oração das 5 horas. Amém? Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você não puder, feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Amém? Santo Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Senhor, João Batista estava pregando. João Batista estava batizando. Mas aquele homem que ele pregava, ele dava o testemunho, que veio, que batizou com ele, aquele homem que ele disse que é o Cordeiro de Deus, lá no capítulo 1, no versículo 35, que é o Cordeiro de Deus, ele também estava batizando. Mas antes disso, ele tinha conversado com um príncipe dos judeus, que reconheceu a autoridade dele e o poder dele. E naquele momento, aqueles discípulos de João Batista